Seja bem-vindo ao primeiro vídeo do canal e hoje eu vou contar para vocês como eu consegui quitar a dívida de quase 18 mil por R$ 1.600. E se você acha que isso não é possível, fique até o final do vídeo que eu vou contar como que eu fiz. E talvez você possa estar pensando que foi de algum programa do governo de limpa-nome ou ajuda de familiar ou amigo. Não, não foi. Vou te mostrar então como que foi. A dívida que estou me referindo é uma dívida de um empréstimo que eu fiz no banco em 2020, na época da pandemia, um pouco antes da pandemia, que por sinal foi uma péssima escolha que eu fiz. E depois a gente acaba vendo o que vai dar depois, e depois não dá nada bom. Essa decisão me trouxe muita dor de cabeça e muita preocupação. Em 2020, abri um loteamento aqui na minha cidade, e os lotes eram bem em conta, com entrada apenas de 10% e tinha o prazo de 2 anos para começar a pagar. Aí eu pensei, uma ótima oportunidade. Só que eu não tinha dinheiro nem para entrada. E aí eu pensei comigo, o que eu vou fazer? Vou pegar um empréstimo no banco. Assim, nesses 2 anos eu pago boa parte do empréstimo e quando eu começar a pagar, eu já vou ter pago boa parte do empréstimo e não vou ficar apertado. Foi o que eu pensei. Então eu fiz a besteira que a maioria das pessoas que não tem educação financeira ou das pessoas que não pensam no futuro fazem. Na época eu peguei R$ 6.000 emprestado e as prestações eram de R$ 450 para pagar em 32 meses. No final ia dar uma soma de R$ 14.400. Mas o que eu não esperava era a pandemia, que viria logo em seguida. E aí a situação financeira do Brasil inteiro ficou ruim, aliás do mundo todo, e eu também, não foi diferente com a minha família e a gente passou por uma crise financeira muito grande. Resumindo, consegui pagar só 2 parcelas do empréstimo e aí começaram as cobranças do banco, as ligações de cobrança começaram e os dias foram se passando, os meses foram se passando e eu preocupado e eu sem saber o que fazer e foi passando o tempo. Até que por fim o banco parou de me ligar. E o que aconteceu? Agora as empresas de cobrança começaram a me ligar, ameaçando colocar meu nome no SPC, sujar meu nome, negativar meu nome, apesar de que essa altura já estava negativo. E as empresas fazem isso para poder realmente pressionar a gente para a gente poder pagar. Foi então que eu descobri que o banco tinha vendido a minha dívida para esses escritórios de cobrança. Não sei se já aconteceu com vocês, mas o banco, quando a gente não dá conta de pagar o empréstimo, ou cheque especial, ou limite, ele vende a dívida para um terceiro e esse terceiro vai cobrar da gente. O banco provavelmente vende a dívida por um preço bem aquém, um preço que ele lucre um pouco, mas que a empresa depois possa lucrar em cima daquilo que ela conseguir com o devedor. Então eu descobri que os bancos eles cobram as dívidas e os juros vão aumentando só até certo ponto. Então não se preocupe, porque se você tiver um empréstimo vencido e os juros forem subindo, fica tranquilo que isso vai estagnar, vai chegar uma certa hora que vai estagnar, não vai mais subir os juros e o banco vai vender a sua dívida para uma outra empresa e essa empresa vai negociar com você com um preço cada vez melhor para você tentar pagar e quitar a dívida. Foi daí que eu decidi não pagar mais a dívida. Então eu resolvi juntar o dinheiro por fora. Eu pensei, agora eu vou juntar o dinheiro por fora, não vou mais pagar a dívida, e aí as ligações continuavam. Eu tive apenas que lidar com a pressão psicológica das empresas me ligando, e os anos foram se passando. Para resumir, depois de 4 anos, eu consegui quitar a dívida, mas eu vou explicar mais detalhadamente. O fato é que eu abandonei a minha conta, achei até que já tinha perdido a conta, nem vi mais o saldo para ver quanto que estava. Da última vez que eu vi estava aí uns 7 mil mais ou menos, e depois nem vi mais, porque eu falei, agora o banco já vendeu a dívida, as empresas estão me cobrando, não sei nem quanto que está mais, então eu acho que até perdi minha conta, não vou conseguir mais recuperar e vou ter que abrir a conta em outro banco. Só então em 2024 que eu consegui um novo emprego, e aí a situação financeira começou a melhorar e as ofertas também das empresas foram melhorando
para eu pagar com valor cada vez menor, e com isso eu fui juntando dinheiro por fora e as empresas foram negociando melhor comigo. Foi daí então que eu resolvi dar uma olhada no meu saldo. Quando eu olhei o meu saldo, para minha surpresa, a dívida já estava em R$ 17.700, quase 18 mil. Só que as empresas, ao negociar comigo, já estavam me oferecendo R$ 3.600 para eu pagar ainda parcelado em 12 meses. Mas nessa altura eu já não estava mais querendo pagar parcelado e eu estava realmente falando para as empresas, não, eu não quero parcelar. Tanto é que quando você parcela mesmo num valor reduzido, vai ter juros ali naquela parcela. Mas chegou um dia que a empresa me ofereceu ou 3.600 você parcelar ou 1.800 para você quitar à vista. E ainda me ofereceu uma contraproposta. E aí eu falei, olha, a minha proposta eu tenho R$ 1.600, é pegar ou largar. Aí a moça lá do telemarketing falou assim para mim, não, espera aí um pouquinho que eu vou conversar com o supervisor. Ela, depois de uns 5 minutos mais ou menos, ela me ligou e disse que o supervisor tinha aceitado minha proposta, de eu pagar R$ 1.600. Aí ela falou, ó, mas você tem que pagar mesmo, porque se você não pagar, começa a correr novos juros e aí vai começar de novo a bola de neve. Falei, não, pode mandar o boleto que eu já estou com o dinheiro na mão. Então, graças a Deus eu consegui pagar uma dívida de quase 18 mil com R$ 1.600. E aqui agora eu deixo algumas recomendações, algumas dicas, caso você esteja nessa situação, caso você conheça alguém que também esteja nessa situação, eu vou dar aqui algumas dicas para vocês. Primeira, não faça dívidas. O bom é não fazer dívidas. Às vezes a gente fica pensando que não vai ter um bom negócio mais para frente, né? Porque no meu caso era um bom negócio, eu tive a oportunidade de comprar um lote, né, da entrada só de 10% de um lote, depois ia parcelar com 2 anos de carência, e a gente fica pensando que esse tipo de oportunidade não vai mais aparecer no futuro. Mas não é bem assim, a gente tem que juntar o dinheiro e comprar tudo à vista, e esse é o melhor. Segundo ponto, caso você esteja endividado, caso sua conta esteja perdido o controle, você não esteja mais conseguindo pagar parcelas bancárias, caso o seu banco esteja te cobrando ou alguma empresa de cobrança esteja te cobrando, não entre em desespero, porque os bancos não podem fazer nada contra você, não vão fazer nada, são só ameaças, e isso eu aprendi vendo outros vídeos de canais sobre finanças, pesquisando, e meu pai também me ensinou muitas coisas nesse sentido, e eu consegui realmente usar esse método aí, deu muito certo. Então não se desespere, porque eles não vão fazer nada com você, ao contrário, eles vão oferecer propostas cada vez melhores para você quitar sua dívida. Terceiro ponto, não negocie com o banco. O banco não negocia com quem quer pagar ou com quem está pagando. Quando você vai ao banco tentar negociar com ele, renegociar uma dívida, você vai ficar ainda mais endividado, porque ele vai colocar mais juros no seu parcelamento, no seu empréstimo, no seu cheque especial, no seu limite, enfim, tudo aquilo que o banco te oferece ou aquilo que você pega no banco, ele vai aumentar ainda mais a sua dívida. Então, não negocie com o banco, isso não é um bom negócio. E por último, e o mais importante, este método não é carta branca para a gente aí sair fazendo conta toda hora, sabendo que o banco age desse jeito. Ele vende a dívida, depois as empresas tentam negociar de um jeito melhor, né, oferecer melhores propostas para a gente pagar bem menos, mas isso não é carta branca para a gente sair fazendo dívidas aí de forma proposital, porque isso começa a ser falta de caráter. Então, eu aprendi muito com o empréstimo que eu fiz, um empréstimo que eu não dei conta de pagar, mas graças a Deus eu aprendi esse método de não pagar nada, mas ir juntando por fora e pagar tudo, e depois resolver o problema. Aí comenta aí agora, como que está a sua vida financeira? Você está passando por esse tipo de problema? Você conhece alguém que está passando por esse tipo de problema? Deixa aí nos comentários que eu quero ver como que foi a sua experiência. Valeu? Até a próxima!